Chegamos agora no Daf Tzadik Amud Aleph, a gente está na Mishnah lá embaixo. Fala Mishnah, Amotzi kopata rochalim, afapi sheyesh ba minim arbe, no chayav ela chatat achad. Alguém que tirou uma caixa, esses vendedores de especiarias, eles têm uma caixa na qual eles colocam vários tipos de especiarias. Então, mesmo que cada uma dessas especiarias tenha quantidade proibida por si só, já que ele tirou tudo em uma caixa, ele é chayav só um korban, é considerado uma otzá só. Alguém tirou um saquinho de comida, a gente não vai analisar cada pedacinho de comida, a gente analisa a ação como um todo. Então, já que todas as comidas estão na mesma caixa, estão juntas lá, como se estivessem em um saquinho, então ele é reav apenas uma. Zreonei ginapa chod mikagrogeret. Embora, geralmente, comidas, o shiur de comida que é proibido tirar de casa no Shabat é o shiur de grogeret, de uma tâmara, que é mais que um kazait. Quando você tira sementes que elas são plantadas e produzem comida, o shiur é menor. Rabi Uda ben Meteira Omer, Hamishá. Rabi Uda ben Meteira fala que são 5. Se a pessoa tirou 5 sementes a serem plantadas, já é chayav, mesmo que é uma quantidade menor do que uma grogeret. Zera kishuim shnaim. Se for de kishuim, kishuim é abobrinha, que ela é mais valiosa, ela é mais cara, então mesmo 2 sementes já é chayav. Zera dluim shnaim, zera pula mitzri shnaim. Essas outras plantas também, dluim é aquela abóbora pequenininha, pula mitzri acho que é um tipo de feijão, algo do tipo. Também 2 sementes já é chayav. Hagav chai tahor kolsheu. Alguém que carregou para fora de casa um hagav, um gafanhoto, tahor, kasher, vivo, kolsheu. Não importa o tamanho do gafanhoto, um gafanhoto vivo é um gafanhoto vivo. As crianças brincavam, certo? Rashi traz aqui que brinquedo de criança era gafanhoto. Um gafanhoto pequenininho era o brinquedo que a criança brincava. Então, mesmo que ele é pequenininho, já é hayav. Met, agora, se ele tiver morto, aí o shiur dele, kagogeret, é igual uma comida, certo? Porque gafanhoto, estamos tratando aqui de um gafanhoto kasher, o shiur dele é de uma grogeret, que é o shiur de uma comida. Um minuto, desculpa. Tziporet kramim. Tziporet kramim, a gente vai ver o que é, um tipo de passarinho. Ben chaya, ben meta, kolshu. Tanto faz se esse passarinho está vivo ou morto, se não é um passarinho, tanto faz se está vivo ou morto, o shiur dele é kolshu, porque todo mundo considera isso importante. Shimatznim otali refuah, que esse passarinho ele serve para refuah, um tipo de cura, então mesmo que é um shiur pequeno, já é chayab. Rabi Domer, afomotzi chagav chaitameh, kolshu, shimatznim otoli katan lesachek bo. Rabi Uda fala, olha, mesmo um gafanhoto não kasher, um gafanhoto vivo não kasher, também é proibido kosher, também é proibido uma quantidade pequena, porque também guardam isso para a criança brincar, certo? Rabi Uda fala, não dão para a criança brincar só com um gafanhoto kasher, também um gafanhoto não kasher, a medida dele é de kosher, porque também serve para a criança brincar. Agora, a gente falou na Mishnah que sementes, qual o shiur de sementes que é proibido tirar de casa? Então, semente geral 5, tem algumas que é 2. Pergunta a Gemara Urmin, a gente estudou na Braita, Zevel vecholada, que dele Isabel kelech shel kruv, durante a Chamem que dele Isabel teresha. Está escrito na Braita o seguinte, olha, alguém que tirou de casa Zevel, que é adubo, Holadak, que é algo que se colocava em volta das sementes, a priori está escrito nessa Braita, que se a pessoa tirou a quantidade de adubo necessário para um cabo de cru, de acordo com o Ramim, para uma krishá, é um tipo de legume, para um já é hayav. Por que quando você tira de casa sementes, precisa ter a quantidade de 2 ou 5 sementes normalmente? Mas quando você tira adubo, é suficiente adubo, é proibido tirar adubo suficiente para um legume só. Qual a diferença? Amarapapa, adesare e adelosare. Amarapapa, a diferença é, como a gente já viu algumas vezes, se ainda se está em matéria-prima ou está no produto final. Se está no produto final, então mesmo uma abobrinha, um cru, uma crixá, qualquer um já é válido. Então, se eu tenho na minha guiná uma abobrinha, eu não vou jogar ela fora, eu vou cuidar dela, eu vou colocar adubo necessário. Mas se eu tenho as sementes que ainda preciso plantar isso, eu só vou plantar se eu tiver uma quantidade maior. Então, já que a proibição de otzá no Shabbat depende do quanto a pessoa valoriza aquilo, então vai depender se tem matéria-prima ou produto final. A matéria-prima precisa ter mais,
porque eu só vou trabalhar para plantar matéria-prima, sementes no caso, se eu tiver uma quantidade grande, 5 sementes. Mas se já está plantado e já está crescendo legume, mesmo que seja um legume só, para mim já é valioso. Por isso é diferente entre matéria-prima e produto final. Zera kishuim, a gente falou que sementes de kishuim, 2 já é real. Tá, Rabanan? Amotzi garinim, alguém que tirou de casa garinim, sementes. Se ele planeja plantar isso, 2 sementes é proibido. Se é para comer, então a proibição é igual à boca de um chazir. Quanto o chazir coloca na boca dessas sementes? Achat, uma só. Certo? Então, se eu pretendo comer, um já é proibido. Se eu pretendo plantar, só é proibido se eu tiver 2. Porque um só eu não plantaria. Se é para plantar, eu preciso ter 2. Diferente da intenção de comer. Comer mesmo um eu como. Se esses garinim eles servem, garinim aqui é garinim de tâmaras. Se eles servem de lenha para fogueira, às vezes davam esses garinim que eram secos de lenha para fogueira, que dele vai ser lá. Aí eu vou ter que calcular isso de acordo com o necessário para fritar nele um ovo, como a gente viu algumas vezes, que é lenha para fogueira, esse tipo de coisa que serve para esquentar o fogo para cozinhar, a medida é o quanto eu preciso para conseguir fritar um ovo. Em Lecheshbon, eles usavam também isso para Heshbon, para conta, certo? O cara fala, olha, você pegou 2 quilos de carne, então pega aqui duas tâmaras, 2 sementes de tâmaras, com isso eles faziam as contas quanto um é para o outro. Stein, 2 já é suficiente. Por quê? Porque 2, se o cara, por exemplo, fala, olha, eu estou sem dinheiro agora, eu vim comprar de você carne, me dá 2 quilos, eu vou te dar 2 tâmaras, e depois você vem me cobrar. Essas 2 tâmaras são um sinal que eu estou te devendo. Então, 2, as pessoas já passavam de um para o outro. Acherim omrim hamesh. Acherim falam, não, 2, 3, 4, a pessoa ainda lembra, uma quantidade pequena, o cara vai lembrar quanto eu estou devendo. De 5 para cima, eles pediam essa garantia. Então, a menos que 5 não é Hayav, só com 5 para cima é Hayav, certo? Igual às vezes você contar feijãozinho, você usa feijão para contar alguma coisa, falam a Herim, olha, até 5 você lembra. Mais que 5 você começa a usar alguma outra coisa para fazer a contagem. Tano Rabanan, fala Braita. המוציא שני נימים מזנב הסוס ומזנב הפרה, חייב שמצנים אותם למשאבים. Alguém que pegou 2 pelos do rabo do burro ou da vaca, se ele pegou 2 pelos, já é hayav, porque usam eles para fazer uma rede para pegar frangos, certo? Usavam o rabo do cavalo, os fios que ele tem lá, para fazer essa rede para pegar frangos, rede para caçar frangos, então 2 já é hayav. Mikashesh el Hazir, agora se pegaram do Hazir, do porco, que ele é mais duro, não são fios moles que dá para fazer uma rede, ele é mais duro, Ahad. Aí com já é Hayav, já tem utilidade. Tzureia Dekel Stein, Tzureia Dekel Ahad. Tzureia Dekel e Tzureia Dekel são partes da tamareira, partes que ficam embaixo da tamareira, tem umas coisas mais moles embaixo, não tecido, né? Umas madeiras mais molinhas. Então, se for Tzureia Dekel 2, Tzureia Dekel 1 já é Hayav, cada um de acordo com a utilidade dele. Tziporet Kramim Ben Hayav Ben Meita Kolsho. Então, Tziporet Kramim, tanto faz ser 1 ou 2, tanto faz estar vivo ou morto, esse pássaro já é Hayav. O que é mais Tziporet Kramim? Não importa o tamanho do passarinho, é Hayav. Mais Tziporet Kramim, Amarav Palha Biari. Fala, Rav, Tziporet Kramim é um passarinho chamado Palha Biari. Rashi fala Kachemo, esse é o nome dele. Amarabai, o Mishtekach Bedikla de Had Navra. Fala Bai, onde se encontra isso? Se encontra isso em tamareiras que estão novinhas ainda. São tamareiras que não foram, que são jovens. Não sei, Durash aqui, não tenho certeza se é um tipo de passarinho. Deixa eu ver aqui uma das explicações. Um minutinho. Achava que era um tipo de passarinho, mas deixa eu confirmar. Mintzipor. Tá bom. É um tipo de passarinho. É um tipo de passarinho que fica realmente em um tipo específico de árvore, em tamareiras jovens, ele fica nela. Para que ele serve? O que fazem com ele? O Mishtakachbedigla de Hadnavra se encontra nas tamareiras jovens, que ainda não começou a formar algumas cascas em volta.
E ele serve para melhorar a memória da pessoa, a inteligência. Eles matam o passarinho, fazem shkita, comem a metade direita do passarinho, o palga de narsha, e a metade esquerda do passarinho colocam dentro de um tubo de nechoshet, de cobre, e fecham esse tubo com várias fechaduras, fecham ele bastante, com várias camadas, coloca embaixo, na axila esquerda, no braço esquerdo, para lembrar de que lado colocar, o coração do Chacham está do lado direito, o coração do ignorante está do lado esquerdo. Então aqui também, o cara que ele não tem muita inteligência, ele quer melhorar a inteligência dele, ele coloca do lado esquerdo esse bastão, esse tubo com os pedaços do passarinho, Vehakim Kama Debai, ele estuda o quanto ele quer estudar, Vegamar Kama Debai, e ele decora o que ele quer decorar, quer dizer, isso ajudava a pessoa a decorar, e aí ele abre o tubinho, Veach Leileidach Palga, e ele tem que comer a outra metade do frango. Deilomi a carta mudou, porque senão tudo que ele estudou, esquece, certo? Não sei se era um tipo de esgulá, o que tinha de especial nesse frango, mas ele ajudava com a memória dessa forma. Então, esse passarinho é proibido tirar ele de casa, independente da quantidade. Rabi Domera Famotziv. A priori, a gente tinha uma discussão na Mishnah, que de acordo com o Rabi Uda, mesmo um hagav, mesmo um gafanhoto não kasher, é proibido de tirar de casa no Shabat, porque as crianças brincam, certo? A priori, gafanhoto vivo, de acordo com o Chachamim, só é proibido um gafanhoto kasher, de acordo com o Rabi Uda, mesmo um gafanhoto não kasher, certo? A priori, a discussão é se deixam as crianças brincarem com gafanhotos, só gafanhotos kasherim, ou mesmo um gafanhoto não kasher. Vetanakama savar lo, maitama dilmachilei. Por que Tanakama proíbe brincar com gafanhoto não kasher? A priori, o rashash dele é que a criança venha comer. Talvez a criança vá acabar comendo gafanhoto não kasher. Por isso ele fala, olha, gafanhoto não kasher, não deixam de brinquedo para a criança, só gafanhoto kasher. E ahi taor nami, pergunta, olha, mas taor também, o taor, a criança também pode acabar comendo ele vivo. De Arav Kahana Vakaim Kamei Derav, Vavakame Abershush Vapum, e Amarlei Shaklei Delolimru, Michal Kachile, Vekavar Mishum Balte Shaketur, Nafshotechem, porque a Gemara conta que certa vez Rav Kahana estava perante Rav, e ele estava mexendo num gafanhoto, ele colocava perto da boca, tirava, perto da boca, tirava, e Rav falou, olha, para de colocar o gafanhoto próximo da boca, senão vão achar que você está comendo o gafanhoto vivo, e é proibido comer um animal vivo, mesmo que não tenha que fazer nele shkita, é proibido comer ele vivo, por causa do pasuk, é algo nojento comer um animal vivo. Certo? Então pergunta a Gemara, olha, se o seu rachá acha que a criança talvez vai comer, então tanto faz se o gafanhoto é kasher ou não é kasher, mesmo o gafanhoto kasher, quando ele está vivo, é proibido comer ele. E a criança pode acabar comendo. Então, de acordo com o Tanakama, se o rachá acha que a criança vai acabar comendo, mesmo um gafanhoto vivo deveria ser proibido deixar ele brincar, porque tinha gente que comia ele vivo. É possível que a criança acabe comendo. Então, se a sua suspeita é que a criança vai fazer algo errado, então não deixa nele mexer com um gafanhoto vivo. Não, então o rashash é que um gafanhoto vivo, talvez ele vai acabar, o gafanhoto vai morrer e a criança vai comer. Essa é a suspeita. Realmente ninguém vai comer o gafanhoto vivo. A suspeita é que ele vai morrer e a criança vai acabar comendo. Então tá na cama fala, olha, gafanhoto kasher, tanto vivo quanto morto, pode deixar a criança brincar, porque o vivo ele não vai comer, talvez o gafanhoto vai morrer, tá bom, se a criança comer o gafanhoto morto, lonorá. Mas o gafanhoto que não é kasher, fala tá na cama, caso o gafanhoto vivo morra, se ele não for kasher, a criança pode acabar comendo. Então não deixavam as crianças brincarem com o gafanhoto vivo, não kasher, porque se ele morrer, a criança pode acabar comendo, não kasher. E Rabi Uda fala, não, a criança não vai comer o gafanhoto não kasher. Por quê? Rabi Uda imait katan mispat sapidlei. Rabi Uda fala o seguinte, olha, se o gafanhoto morrer, a criança não vai comer. A criança vai ficar triste que o gafanhotinho dele morreu. Então, o gafanhoto não kasher vivo, sim é brinquedo de criança. Porque se ele morrer, a criança vai ficar triste, não vai comer o animal. Vai ficar triste que o bichinho de estimação dele morreu.
Então, a Bíblia fala, não tem rashash, que ele vai comer. Então, pode deixar ele brincar com o gafanhoto vivo, mesmo que ele não seja kasher. Adran alach Rabi Akiva, acabamos para Rabi Akiva, seguimos em frente para o próximo pé. Fala a Mishnah, a gente tem mais 2 prakim que tratam de otzah, de tirar coisas de casa para a rua, depois a gente vai falar das outras melachot. A matznia lezera, o ledugma, o lerefuá. Alguém que pegou algum tipo de comida, qualquer tipo de comida, e decidiu guardar isso, uma quantidade pequena. Geralmente, a proibição de tirar comida de casa no Shabat é quando a pessoa tira a quantidade de uma grogeret. O que acontece se a pessoa guardou em casa uma quantidade menor? Ou para plantar isso, ou ledugma, ele gosta de ter, sei lá, um pedacinho de frango em casa, ou lirfual, para algum fim medicinal. Então, geralmente, comida só tem valor se ela tiver um casai, uma grogeret que é uma tâmara. Mas aqui a pessoa considerou mesmo uma quantidade pequena valiosa, que ele guardou isso para alguma coisa. Se ele tirar isso no Shabbat, chayav bekolshel. Ele é chayav. Mesmo que para outras pessoas isso não vale, já que para essa pessoa específica isso está valendo, então é chayav. Mas outras pessoas só são chayavim se eles tirarem a medida normal de uma grogeret, certo? Dependendo do que for. Então, digamos que seja frango, certo? Um pedacinho de frango. Alguém que guardou um pedacinho de frango por motivos medicinais, mesmo que ele guardou 2 gramas de frango, para esse cara, se ele tirar na rua, é chayav. Mas outra pessoa que tirar esse pedacinho de frango, não vai ser chayav, porque para outras pessoas isso não vale nada. Então a gente ignora o quanto isso vale para o próprio dono, e outras pessoas são chayavim se eles próprios tirarem a quantidade que tem valor. Se a pessoa que guardou, pensando em plantar isso, por exemplo, levou para fora, ele é chayav mesmo uma quantidade pequena. Mas se ele mudar de ideia e trouxer de volta para casa, está para deixar em casa, não para guardar. Se ele mudar de ideia e na volta ele decidir levar para casa, desistiu de plantar, desistiu do que fosse, aí ele só é chayav com o shiur normal. Ou seja, se alguém, por exemplo, tinha uma semente de abóbora, certo? Precisa de 5 sementes para ser chayav. Mas o cara falou, não, para mim uma semente já é válida. Uma semente eu já guardo, eu vou plantar isso, eu vou cuidar. Se ele tirou essa uma semente de casa, ele é chayav. Outra pessoa que tirou essa uma semente de casa, não é chayav, porque para outra pessoa isso não vale. Mesmo que para o dono vale muito, para outra pessoa isso não vale. Se a própria pessoa tirou essa uma semente de casa, chegou lá fora e falou, quer saber? Não vou plantar uma semente. Ter todo o trabalho para plantar uma semente? Não vou plantar. Porém, já que já estava na mão dele, ele entrou em casa de novo com a semente, ele não é chayav. Porque nesse momento ele já desconsiderou o valor de uma semente. Ele desistiu de plantar, então ele só vai ser chayav se ele tiver o shiur comum para todo mundo. Fala, Gemara. Lama lelemit amatznia litni yamotzi lezera uledugma ulerefuah chayav bechoshu. Pergunta, Gemara, por que você me falou que está tratando alguém que matznia, alguém que guardou uma semente para plantar ou por fins medicinais ou para ter em casa, e depois você falou que ele tirou de casa? Fala, olha, alguém que tirou uma semente de casa, já é chayav. Porque tem que falar que ele guardou essa semente especificamente. Fala que alguém que considerou uma semente importante e levou ela para fora, já é chayav. Por que tem que estar tratando que ele guardou isso em algum momento? Amarabai bemaskinan kegon sheetznio veshachach lametznio veashta kamafik lei stama. Fala, aqui está tratando o seguinte caso. O cara guardou uma semente. Uma semente, ele falou, eu vou guardar essa semente, eu quero plantar ela alguma hora. Ou por fins medicinais. Depois, ele esqueceu que a semente estava lá, esqueceu porque ele guardou, e agora ele foi lá, pegou essa semente, ficou olhando, e por que eu guardei isso? O que eu queria com essa semente? E levou ela embora de casa, levou ela para fora. Na hora que ele levou ela para fora, ele não tinha em mente o motivo pelo qual ele guardou. Ele tinha em mente, essa semente eu guardei algum dia, nem lembro por quê, e levou ela para fora. Aqui a gente ficaria na dúvida, virando a multa de Aleph, Maldeteima, Betulei Batla Machshavato, Kamashmelan, Kolausel da Trishonal. Ou seja, eu poderia dizer que, olha, já que no momento presente ele não lembra por que ele guardou isso, ele esqueceu qual o valor disso, então acabou, já não tem mais valor. E se ele não tiver no shiur mínimo que é válido para todo mundo, ele não vai ser chayav.
Kamash Melan vem ensinar a nossa Mishnah, que já que no primeiro momento ele guardou para alguma utilidade, mesmo que depois ele já não lembra mais qual é a utilidade disso, ele vai ser Hayav, porque quando alguém faz alguma coisa, ele faz baseado no primeiro pensamento que ele teve. Então, já que o primeiro pensamento dele era eu vou guardar isso por algum motivo, então agora também, mesmo que ele esqueceu qual o motivo disso, ele é Hayav. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Mechayev היה רב מאיר אף במוציא חיטה אחת לזריעה. Rabi Meir, ele falava que mesmo alguém que tirou uma semente de trigo para plantar, ele é Hayav. Fala Gemara Pshita, óbvio, uma semente de trigo, é óbvio que é Hayav. Se a pessoa valorizou uma semente de trigo, ele vai plantar uma semente, é óbvio que ele é Hayav. Kol sheutnan. A nossa Mishnah falou que, olha, alguém que dá valor para alguma coisa, não mexe na quantidade. Mesmo que para ele meia semente é importante, ele vai ser Hayav. Na nossa Mishnah está escrito Kol sheu, qualquer coisa. Então, qual o Hidush aqui de Raviuda em nome de Shmuel, em nome de Rabi Meir? Fagmará, mal deteme, o que eu poderia pensar? Eu poderia pensar, olha, quando a nossa Mishnah falou que alguém que guarda uma quantidade de comida menor do que uma grogeret, ele é hayav, porque para ele isso daqui tem valor, e a nossa Mishnah fala, olha, não mexendo de quanto, qualquer coisa já é hayav, eu poderia dizer que isso que a Mishnah falou, qualquer coisa, é só para dizer que não precisa ser uma grogeret inteira, mas com certeza tem que ter um valor mínimo de um casai. Qualquer coisa é um exagero, certo? Olha, se o cara guardou frango em casa, então qualquer coisa já é hayav. Mas não qualquer coisa realmente. Um fiapinho de frango não é hayav. Talvez precisa ter um casait, só qualquer coisa quer dizer, não precisa de uma grogeret inteira, não precisa de uma tâmara inteira, mas um casait é hayav. Kamash Milan que não, quando está escrito qualquer coisa, é qualquer coisa. Então, alguém que para ele 1 grão de arroz é importante, ele guarda 1 grão de arroz por fins medicinais ou porque ele quer plantar arroz, então para ele mesmo 1 grão de arroz, mesmo que não tenha um casaita, já é hayav. Matkiv la Rav Yitzchak Brei Rav Yehuda, pergunta Rav Yitzchak Brei Rav Yehuda lemeata, Chishev lotzi kol beito, achana midelo michai, vademafik lekulei. Pergunta Rav Yitzchak Bar Rav Yehuda, olha, você está me falando que realmente o valor que é proibido tirar de casa depende do quanto a pessoa valoriza, o quanto ele planeja aquilo. Então, se a pessoa planeja tirar uma semente, e para ele uma semente é importante, ele vai plantar uma semente, então uma semente já é hayav, certo? Realmente esquece todos os valores absolutos que a gente tem. O valor absoluto de um kabeitzá, o valor absoluto de um kazait, isso daqui não entra nas nossas alachot. As nossas alachot de otzá, depende do que tem na cabeça da pessoa, se é realmente subjetivo dessa forma. Pergunta a Rav Yitzchak Bar Rav Yehuda, então se for assim, alguém que ele fala, olha, para mim nada em casa tem valor. Só tem valor se for a casa inteira, com sofá, mesa, cadeira, senão não vale nada, ou tudo ou nada. Alguém que pensar dessa forma, ele só vai ser hayav se ele tirar a casa inteira? Se ele levar o sofá para fora, ele não vai ser hayav, porque para ele sofá por si só não vale nada. Tem que ter sofá, poltrona, mesa e tapete. Se é subjetivo dessa forma, então alguém que para ele um sofá não é nada, precisa ter todos os móveis, ele só vai ser hayav quando chegar em todos os móveis. Fala, não, aqui é um cara em comum, ou seja, com relação ao máximo, não o máximo exatamente, mas com relação a quantidades absolutas de kazait, de kabeitzá, a gente tem algo que é válido para todo mundo. 99% da população já considera valioso um kazait, uma grogeret, se for comida. Então, qualquer pessoa que tirar mais do que isso é hayav, independente do que passou na cabeça dele. Lehumbra, porém, para leachmir, alguém que ele tirou uma quantidade muito pequena que para ele é valiosa, aí a gente considera isso. Mas para liberar completamente, não, a gente vai de acordo com a maioria. Bom, a gente falou, se alguém guardou, falando na Mishnah, se alguém guardou uma semente em casa, porque para ele uma semente é importante, uma semente, e veio outra pessoa, pegou essa semente e levou para a rua, essa outra pessoa não é hayav. O dono é hayav, mas outra pessoa não. A gente analisa cada pessoa de acordo com a situação dele. Então, mesmo que eu peguei a semente que pertence a alguém que valoriza ela, a gente vai de acordo com quem fez a haverá, não de acordo com o dono da semente. A priori, isso discorda, isso não vai de acordo com a opinião de Rabi Shimon ben Elazar. Detanya, klal amar Rabi Shimon ben Elazar, kol sheino kasher leatzniya, vem matznim kamou, tudo, assim falou Rabi Shimon ben Elazar na Braita.
tudo que geralmente ninguém guarda isso, certo? Uma semente não é algo que se guarda, ninguém guarda algo desse tipo. Mas veio alguém e falou: olha, para mim uma semente é importante, e guardou uma semente. E veio uma segunda pessoa e tirou essa semente que foi guardada pela primeira pessoa, o segundo é Hayav por causa do pensamento da primeira. Ou seja, de acordo com o Mishnah Lazar, o dono da semente define a proibição de tirar a semente de casa. Se para ele uma semente é importante, veio alguém que não considera uma semente, mas tirou a semente que pertence a essa pessoa, ele vai ser Hayav. Porque o pensamento do dono é o que me define, não o pensamento da pessoa que vai tirar. Então, essa discussão entre a nossa Mishnah e a opinião de Rav Shimon Lazar, se a gente vai de acordo com a pessoa que guardou, ou com o dono da semente, ou a gente vai de acordo com a pessoa que tirou. Amarava Marav Nachman. Fala Rav não de Rav Nachman. Otzi kagogeret leachila. Venimlach alea lezriah. Alguém que pegou uma grogeret de comida, de sementes, por exemplo, vamos pegar alguma comida que dá para plantar, maçã, certo? Sementes de maçã. O cara tirou uma maçã que tinha o tamanho de pelo menos uma tâmara, uma grogeret, que ele planejava comer, certo? Pegou de casa uma maçã, foi para a rua comendo essa maçã. E quando ele estava lá fora, ele mudou de ideia. Ele falou: quer saber? Eu vou plantar essa maçã, que é um shiur menor. Ou ele levou uma maçã para fora pensando em plantar ela, e depois ele mudou de ideia, decidiu comer, certo? O shiur mudou. Quando ele estava em casa, o shiur era um. Quando ele chegou lá fora e mudou de ideia, o shiur era outro. Nesse meio tempo, ele não parou, certo? Ou seja, a gente falou que a Melachá de Otzá, ela tem duas etapas. Lá no começo da Gemara, a gente falou que tem duas etapas. Tem a Akira, que é tirar do Reshut Yachid, e tem a Anachá, que é colocar no Reshut Rabim. O que acontece com o cara que, na cabeça dele, quando ele tirou de casa, ele estava pensando em comer, e quando ele colocou na rua, apoiou na rua, ele parou na rua, ele estava pensando em plantar. Mudou o shiur. Então, fala Rav em nome de Arnachman. Se ele tinha uma grogeret, que é Hayav, que é uma quantidade que é Hayav em qualquer um dos pensamentos, Hayav. É óbvio que ele é Hayav, certo? Se no pensamento de comer, ele tirou de casa pensando em comer, depois decidiu plantar. Tirou de casa pensando em plantar e depois decidiu comer. Já que nos dois ele tem o shiur de uma grogeret, que é Hayav em qualquer situação, ele é Hayav. Por quê? Chita, é óbvio. Zilacha e kashiura, zilacha e kashiura. Se eu for de acordo com o pensamento dele na hora que ele tirou de casa, ou se eu for com o pensamento dele de acordo com o momento em que ele apoiou na rua, a priori os dois é Hayav. Então, qual o Hidush? O que Rava vem falar? A priori, qual a dúvida que ele vai ser Hayav? Ele tem shiur para as duas situações. Então, explica como não. O Hidush de Rava é o seguinte: mal de tema, o que eu poderia pensar? Baina na kirava na rabechada machshava ve'aleika kamash melan. Eu poderia pensar que, olha, eu preciso fazer a Akira e a Anahá com o mesmo pensamento. Se na hora da Akira, na primeira metade da Melachá, eu pensei em tirar isso daqui para comer, e na hora que eu apoiei, eu pensei em tirar para plantar, mudei o pensamento no meio do caminho, então talvez não é a mesma Melachá. É duas metades de Melachot diferentes, que não. Que o pensamento não muda. Eu fiz a Melachá de Otzá, no começo eu fiz Otzá pensando em comer, depois eu fiz Otzá pensando em plantar, de qualquer jeito é Hayab. Kamash Melan. Bairava, pergunta Rava o seguinte: Otzi Hatzi Grogeret Lezriah. A pessoa tirou a quantidade de meia grogeret pensando em plantar, que é Hayav. Para plantar, meia grogeret de Hayav. Vetapcha. E no meio do caminho, ela inflou, sei lá, inchou. Caiu água, ela inchou. Venimlach alea. E aí, na hora que eu estava lá fora, eu mudei de ideia. Falou: quer saber? Eu quero comer. Agora, na hora que eu tirei, era só meia grogeret. Eu era Hayav pelo ato de planejar plantar. Mas na hora que eu mudei de ideia e pensei em comer isso, então na hora que eu tirei de casa só meia grogeret, eu deveria ser patur. Só que agora essa meia grogeret, ela inflou e chegou no shiur de uma grogeret, que é o shiur de Kechayav de comer. Mal. Qual o caso aqui? Qual vai ser o din aqui? Será que eu vou de acordo com o começo da melachá, que era só meia grogeret, ou eu vou de acordo com a situação da comida agora, que ela chegou numa grogeret inteira? Ou seja, eu vou de acordo com o começo ou de acordo com o fim?
Por um lado, eu poderia dizer, olha, no caso anterior, que eu tirei uma grogeret inteira, então, tanto no começo quanto no fim, eu tinha o shiur de uma grogeret. Mas aqui, na hora que eu tirei de casa, só tinha meia grogeret. Eu não deveria ser hayav por causa do momento no fim que eu pensei em comer. Ou talvez não. Talvez, olha, se eu tirasse de casa meia grogeret, pensando em plantar ela, e continuasse com esse pensamento lá fora e apoiasse, eu seria hayav. Porque para plantar, meia grogeret é hayav. Talvez o fato de eu ter mudado de ideia no meio do caminho e ter pensado agora em comer, não é sibá para me liberar do rio. Então, talvez eu não vou realmente procurar uma situação em que eu sou hayav dos dois lados. Talvez não. Talvez o fato de que no começo eu era hayav, mesmo que depois eu mudei de ideia, continuo sendo hayav. Mesmo que, a priori, a gente analisar a situação, quando eu estou colocando essa grogeret na rua, na hora que eu tirei, ela só tinha meia grogeret. Eu não era hayav, se eu estou pensando em comer. Então, pode ser que agora eu vou ser patur. Ou talvez não. Fala, olha, no começo, o meu pensamento era de algo que eu sou hayav, eu continuo sendo hayav. E se eu quiser dizer que, tá bom, eu sou hayav. Por quê? Porque na hora que eu saí pensando em plantar e meia grogeret eu era hayav se eu plantasse meia grogeret, ou seja, o pensamento original, o pensamento inicial, ele me causa ser hayav, ashtanam michayev, então agora eu também sou hayav, porque eu vou atrás do pensamento original, otzi grogeret le'achila ve'tzamka ve'nimlach alea le'zriya, mal. Acha vadai kishte kamachshava kamaita lo michayev. Odim abatam ashta azlina no michayev. O que acontece na situação contrária? Eu saí de casa pensando, eu vou comer uma grogeret. Era hayav, certo? Eu tinha uma grogeret de comida, pensei, eu vou sair lá fora para comer. Eu sou hayav. Quando eu estava chegando lá fora, ela secou e ficou com menos que uma grogeret, e aí eu mudei de ideia e decidi plantar. Já que eu decidi plantar, eu sou hayav por menos que uma grogeret. Mas, pergunta a Gemara, olha, se a gente vai atrás do pensamento original e a minha mudança de pensamento não interfere no meu castigo, na decisão se eu sou culpado ou não, a priori aqui eu pensei em comer isso e eu tinha uma grogeret. No meio do caminho, até eu apoiar isso na rua, aquilo secou um pouco e ficou com menos que uma grogeret. Então, a priori eu deveria ser patur. Mas, talvez eu vou ser hayav porque eu mudei de ideia. Eu decidi que eu não quero comer, eu quero plantar. E por plantar, eu tenho aqui a quantidade necessária para ser hayav de plantar. Ou seja, será que eu vou de acordo com o primeiro pensamento e eu vou ser patur? Ou talvez, já que eu mudei de pensamento no meio do caminho, eu me torno hayav, certo? Essa é a dúvida. Será que a mudança do pensamento no meio do caminho me hayev ou poter? O ato que eu comecei era um ato que eu sou hayav, mas o ato terminou numa situação que eu sou patur, porque eu fiquei com menos que uma grogret, que ela secou no meio do caminho. Será que o pensamento final de plantar vai interferir no Hiyuv e vai me tornar Hayav ou não? Certo? A dúvida é a mesma aqui. Será que eu vou de acordo com o pensamento original, e nesse caso eu vou ser Patur, ou será que eu considero também o pensamento final, e aí eu vou ser Hayav? Vem somar bata asta aslina no Mechayev, e se eu quiser dizer que não, o pensamento final também serve para me lechayev, o tzikra gogeret lachila, vetzamcha vechazra vetavcha, mau, yesh dechui leian Shabbat, ou em dechui leian Shabbat, tem. Se o pensamento final também me mechayev, ou seja, eu considero tanto o começo quanto o fim, se o meu pensamento original, com aquela quantidade eu era hayav, e eu tirei, mesmo que a situação mudou, eu continuo sendo hayav, e se a situação mudou, e no fim eu pensei em plantar aquilo, e eu me tornei hayav, porque eu tinha a quantidade necessária para plantar, eu sou hayav, ou seja, tanto o pensamento original quanto o pensamento final me causam o hiyuv, o que acontece será um pensamento só, mas no meio do caminho a quantidade diminuiu. Ou seja, eu tinha uma grogeret que eu pensava em comer, e eu tirei de casa. No meio do caminho, antes de eu parar na rua, a grogeret secou um pouco e diminuiu da quantidade que eu sou hayav, mas depois ela expandiu, depois ela cresceu e eu me tornei hayav. Será que o fato de no meio do caminho ter uma situação em que eu sou patur, isso me poter ou não? Ou seja, yesh dechui leian Shabbat ou em dechui leian Shabbat? Será que no momento em que nidcha, a minha culpa
foi tirada, porque por um momento aquilo secou e diminuiu da quantidade que eu sou Hayav, acabou, não volta a ser Hayav ou não, teiko. Aqui a gente fica na dúvida. Só para trazer um outro exemplo para entender um pouquinho melhor, com relação a Birkat Amazon. Quando cai Shabbat e Motzei Shabbat e Rosh Chodesh, na Halachá, a gente tem que acabar de comer Seudah Shlishit antes de acabar o Shabbat, antes da Shkiah. Por quê? Porque se eu começar a comer no Shabbat e continuar comendo e acabar de comer no Rosh Chodesh, eu vou ficar na dúvida no que fazer no Birkat Amazon. Será que eu faço Retzeh por causa do começo da Seudah, que eu comecei no Shabbat? Ou será que eu faço Yaleh Ve'yavo por causa do fim da Seudah, que foi no Rosh Chodesh? Nessa situação, eu não posso fazer tanto Retzeh quanto Yaleh Ve'yavo, porque eu preciso decidir. Será que eu sigo o começo da Seudah ou será que eu consigo o fim da Seudah? Então, eu fico numa situação duvidosa. Essa pergunta aqui de Rava. Se o primeiro pensamento me transforma em Hayav e o segundo pensamento me transforma em Patur, será que eu vou de acordo com o primeiro pensamento ou será que eu considero também o segundo pensamento? Essa é a dúvida aqui de Rava e a Gemara não chega em nenhuma conclusão. Tempo. Foi